Top 5 ações que estão bem baratinhas e que ainda por cima pagam grandes dividendos. É isso que nós vamos te revelar aqui no vídeo de hoje, de acordo com as estratégias de seleção de ações do Clube do Valor, de ações baratas e de dividendos. E muito mais importante do que isso, nesse vídeo aqui a gente vai te ensinar como investir com estratégia e a importância disso para você sempre ter mais clareza na hora de decidir quais ações comprar, quando e quando vender. E sem enrolação, vou passar a bola para o meu sócio Felipe Almeida, que vai conduzir todo esse vídeo. Já deixa o dedo no like e simbora. Boa, vamos lá. Número 5, CPFL Energia, código CPFE3. Empresa brasileira focada na distribuição, geração, transmissão e comercialização, tudo com energia elétrica. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 6%, isso já considerando os dividendos, então ficou bem de lado mesmo nesse período. Só que se a gente olha nos últimos 5 anos, a valorização foi de 66%. Olhando para o resultado do começo do ano, primeiro trimestre de 2024 para a CPFE, a gente vê uma alta no lucro de 6%, muito por causa do aumento do uso do ar-condicionado, que a gente vê basicamente em dezembro e janeiro no Brasil inteiro, e também puxado pelo alto consumo energético da indústria aqui no Brasil. E aí, junto com um resultado levemente positivo no primeiro trimestre, a CPFL aprovou uma distribuição de dividendos que dá mais ou menos R$ 2,75 por ação e deve ser paga ali muito mais próximo do final do ano. E nesse momento, a CPFE é a 11ª empresa mais barata no ranking das ações mais baratas da bolsa, mas ela é também a 8ª colocada no ranking da máquina de dividendos, empresas que mais pagam dividendos na bolsa. E é por isso que ela é a primeira ação desse vídeo. Vamos seguir aqui para a quarta ação, que é a Vale, código Vale3, que nos últimos 12 meses também está com as ações bem de lado, caindo até 2%. Só que nos últimos 5 anos, muito puxado ali pelo final dos anos 2020, a gente viu uma alta de 88% para a Vale. E para quem não lembra, a Vale, que é totalmente ligada a uma commodity, o minério de ferro, está sofrendo muito com a crise imobiliária que a gente vê lá na China. Uma vez que nas últimas décadas a China investiu muito pesado na indústria de construção civil. E foi justamente esse investimento pesado que fez agora com que muitas construções não tenham demanda de compra. E é natural que o setor perca um pouco seus preços, o volume de novas obras lá. Com isso, menos minério de ferro é necessário e menos a Vale exporta minério para lá. O que acaba naturalmente prejudicando empresas como essa. Só que como tudo isso ainda é uma narrativa para a Vale, a gente precisa entender quais são os impactos nos números da Vale disso tudo. E na verdade o que a gente vê é que a Vale nesse momento está na 6ª posição das ações mais baratas da bolsa. E está na 7ª colocação do ranking da máquina de dividendos. De novo, muito barata, muitos dividendos. E depois de te revelar essas duas empresas aqui, eu preciso mandar uma real com você. Sendo bem franco e transparente, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre cada uma das empresas. Eu não acompanho todos os fatos relevantes que saem, eu não acompanho as reuniões que o RI faz, eu não visito as fábricas da empresa. Muito menos tenho contato com os grandes diretores e pessoas que trabalham lá no RI da empresa para tirar dúvidas sobre a Vale. Mas ainda assim, eu tenho plena convicção que eu estou falando de empresas baratas e que pagam altíssimos dividendos e que elas fazem sentido para uma carteira do investidor. E por que é que eu tô te dizendo isso? Muito por causa de um cara chamado Joel Greenblatt, um cara que escreveu esse livro aqui, ó, que tá ampliado aí na tua tela nesse momento. E o grande ponto é que o Joel Greenblatt sempre investiu de uma forma que o mercado brasileiro desconhecia. E inclusive foi por causa desse livro que o Clube do Valor nasceu. Eu vou pedir licença pro Ramiro, fundador do Clube do Valor, para te contar uma breve história da vida dele. Ele trabalhava numa grande gestora de ações aqui de Porto Alegre, onde a gente fica sediado. E lá a forma de investir era muito fazer projeções das ações, tentando prever o futuro delas e tentando acertar a que melhor iria performar. Só que, é claro, a gente não é capaz de prever bem o futuro. E, na verdade, ao longo do tempo, o Ramiro foi percebendo que muitas vezes as conclusões das análises, elas não levavam muito bem para a realidade. Não porque os analistas eram ruins ou coisa do tipo, mas porque a forma de montar a estratégia de investimentos como um todo não era a melhor de todas. E aí, depois de errar, acertar, tentar de novo, o Ramiro leu esse livro aqui e mandou um e-mail gigante para os antigos colegas de trabalho dele falando sobre esse livro aqui. Se você quiser ler o e-mail no detalhe, é só dar um pausa que tá tudo aí para você. E essa forma de investir aqui mudou tanto a vida da gente que o Clube do Valor foi fundado um ano depois desse e-mail, entre 2016 e 2017, e pouco tempo depois eu também estava lendo esse livro aqui e começando a me aproximar um pouco mais dessa forma quantitativa, sistemática, que a gente gosta de chamar de investir em ações. Por que eu tô te contando toda essa história aqui? Por dois motivos muito práticos. O primeiro deles é que eu vou te mostrar os critérios que nos levam a escolher esse tipo de ações como baratas e como de dividendos. E o segundo é porque eu quero te mostrar o quão é importante você ter uma estratégia. Porque afinal de contas, é essa estratégia muito bem
clara que vai te aproximar do teu plano de liberdade financeira no futuro. E eu já vou te mostrar isso em mais detalhes, mas não sem antes contar a terceira ação do vídeo. Essa aqui é a metalúrgica Gerdau Goal 4, que nos últimos 12 meses também está de lado. A cotação caiu 2% mesmo, considerando dividendos. Sem dividendos foi 14% de queda. E assim como a Vale, a Gerdau também está sofrendo bastante com a crise imobiliária lá da China, ameaçando as exportações de minério de ferro. Para conseguir um pouco de respiro, o que as empresas de minério de ferro, junto delas a Gerdau, conseguiram foi uma elevação da tarifa de importação para 25% dos produtos de aço por um ano. Ou seja, para estimular um pouco mais o consumo interno desse minério. Mas o fato é que, olhando para critérios quantitativos, a Goal está na posição número 9 das ações mais baratas da bolsa e na posição número 5 das empresas que mais pagam dividendos da bolsa. E aí você pode pensar, poxa, mas Vale e Goal estão atualmente num setor que está nitidamente sofrendo, provavelmente vão sofrer mais se a China piorar. E a gente tem muita clareza disso. Só que se a gente tomasse uma decisão com medo desse futuro da China, a gente não teria backtests como esse daqui, ó. Mostra que as empresas mais baratas da bolsa nos últimos 25 anos performaram 5 vezes melhor do que as empresas mais caras, por exemplo. Ou como esse outro aqui, que mostra que as 10 empresas que mais pagaram dividendos da bolsa tiveram uma performance de 22% ao ano nos últimos 25 anos. É por isso que a gente começa a confiar que olhar somente para empresas que estão mais desvalorizadas ou as empresas que estão com a maior média de dividendos pagos faz sentido. Mas qual é o problema disso tudo? O problema é que qualquer estratégia matemática que você escolha, ela só vai funcionar de verdade se você tiver muita convicção de que ela funciona. Porque é essa convicção que vai te fazer permanecer aplicando a estratégia mesmo em períodos difíceis. E para ter convicção, você precisa entender a lógica por trás dela, a lógica precisa te convencer. E é justamente esse trabalho de entender a lógica de uma estratégia e confiar dela que a maioria dos investidores não faz. E aí o que é que acaba acontecendo? Casos como o desse investidor aqui, que passou por uma consultoria gratuita aqui conosco do Clube do Valor e que tinha mais de 2 milhões de reais concentrados em uma empresa só, no caso o Banco do Brasil. Isso era mais do que 60% do patrimônio dele em uma empresa só. E esse é o grande ponto. Esse cara, apesar de ter uma estratégia narrativa por trás, ele não tinha uma convicção lógica e matemática que comprovasse que faria muito mais sentido concentrar todo o patrimônio em uma empresa do que ter uma diversificação muito mais eficiente. E esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina. A maioria dos investidores, quando chegam numa consultoria gratuita como essa, não fazem ideia do porquê selecionaram e porquê mantêm empresas na carteira. E é por isso que depois de tirar uma hora com um dos nossos especialistas de investimentos, analisando o contexto individual de cada um dos investidores e depois entregar um PDF com um plano detalhado do que poderia ser melhorado para que cada um investisse melhor, a gente costuma receber feedback tipo esse aqui, ó. Tudo certo, gostei porque vocês foram direto ao ponto. Informações claras e sem enrolação. E o mais legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. Não vai te custar absolutamente nada. A única coisa que você precisa é preencher esse breve formulário que eu vou deixar aqui em cima para você ou no link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a quarta ação do vídeo. Essa aqui desvalorizou 8% mesmo contando os dividendos. E quando a gente tira os dividendos, a gente vê uma queda de 25% nessa empresa aqui. Mas nos últimos 5 anos, a alta foi de 140%. E aí, quem é que tá certo, quem é que tá errado? No começo desse ano, o que a gente viu foi uma alta de 30% do lucro líquido dessa empresa aqui. Alguns casos de análise, como o Bradesco BBI, esperavam mais do que isso. E o grande problema é que, como essa empresa atua no setor de produção de veículos no Brasil e na Argentina, um setor que ficou desaquecido no começo do ano, a expectativa é que ela aumentasse ainda mais seus juros. Mas por que eu estou citando ela aqui? Ela é a 10ª posição no ranking das ações mais baratas da Bolsa e é a 4ª posição no ranking da máquina de dividendos, mostrando que ela está barata e está pagando altos dividendos nesse momento. Essa empresa aqui, aliás, que é a Mali Metal Leve, de código Leve 3. E aí aqui, muita gente pode olhar para isso e pensar, poxa, Felipe, eu devo ter uma estratégia focada em dividendos ou uma focada em ações baratas? Olha, isso depende do teu objetivo. Primeira premissa que a gente tem que lembrar é que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, se você é um investidor que quer um fluxo de dividendos maior na tua carteira, tudo isso com um risco reduzido dos teus investimentos, olha, então a máquina de dividendos é muito mais para você. Agora, se você quer um potencial de retorno muito mais alto, não tem problema em correr mais risco, mais volatilidade na carteira e não se preocupa com um dividendo menor, então as ações baratas são para você. É exatamente isso que a gente vê num gráfico como esse, onde a barra laranja ficou maior na maioria dos anos, é justamente a média de dividendos distribuídos pela estratégia máquina de dividendos. Agora, em termos de retorno composto, o que a gente vê é que as ações mais baratas da bolsa nessa linha azul performou melhor do que a estratégia máquina de dividendos nessa linha cinza. Menos dividendos, mas com maior retorno total. Tudo isso enquanto o Ibovespa aqui parece uma linha neutra, quase nem aparece comparado com as outras duas. E como o foco aqui não é te explicar cada um dos critérios, como as estratégias selecionam as empresas, eu vou deixar um e-book gratuito que te revela 10 empresas baratas nesse momento e que te mostra em detalhes quais são os critérios para encontrar cada uma dessas empresas. Você pode baixar esse e-book gratuito clicando no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vamos para a última empresa do vídeo aqui. Essa que valorizou
58% nos últimos 12 meses. E que nos últimos 5 foram 343% de alta, é uma coisa muito bonita de se ver. Uma grande preocupação é a dívida dessa empresa, que está quase batendo 62 bilhões de dólares, sendo que o limite da sua política de dividendos é de 65 bilhões de dólares. Isso pode sim afetar o dividendo futuro da companhia. Mas eu estou falando dela aqui porque ela ainda é a terceira empresa das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de mais de 23%. E ela é atualmente a maior empresa em pagamento de dividendos da bolsa disparado, mais de 28% de média de dividend yield nos últimos 3 anos. Estou falando aqui da Petrobras de código PETR4. Tem alguma dessas empresas que você está comprando nesse momento? Me conta nos comentários. Agora, se você viu isso tudo e você quer saber as empresas que vão anunciar dividendo em agosto e que ainda dá tempo você comprar para receber esse dividendo, eu te contei tudo nesse outro vídeo aqui. Estou te esperando por lá.